Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Vocês pensavam que o Evital ficaria limitado só no podcast? Não mesmo. Hoje nós estamos iniciando o nosso quadro Atípicos. E vamos ter aqui uma convidada mais que especial e também vamos ter a pessoa que vai tomar a direção desse quadro, que é o William Moraes, o neuropsicopedagogo. Fiquem atentos, fiquem ligadinhos, porque esse conteúdo vai ajudar você a expandir nos seus conhecimentos. Até mais! Olá pessoal, sou William Moraes, neuropsicopedagogo e hoje estamos dando abertura aqui ao nosso quadro do podcast Evital, onde iremos falar de forma bem clara, objetiva e lúdica para você, que é pai, mãe, educador ou até mesmo está iniciando as suas vivências, as suas intervenções clínicas agora ou de repente está finalizando ainda a sua especialização em neuropsicopedagogia, psicopedagogia clínica, institucional e hospitalar. Então hoje temos uma convidada muito importante e é um prazer nessa estreia aqui do nosso quadro tê-la conosco, além de bióloga, mãe, professora, educadora parental e também neuropsicopedagoga, Tereza Cristina. A fala está com você. Oi, pessoal. Estamos aqui, no quadro Atípicos, fazendo um gancho com o William e muito feliz por poder participar, poder contribuir não somente com pais, com filhos, com crianças, com especialistas, mas também com toda essa gama de pessoas que gostam e atendem esse mundo da parentalidade, né? E hoje, para darmos início aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo, é preciso que você entenda o que significa o atípicos. Talvez você esteja olhando aí dizendo assim, William, atípicos tem uma letra aí a mais, e é proposital. No atípicos, o P maiúsculo significa eu enquanto educador, como terapeuta, você enquanto pai, mãe, sociedade, e o nosso P minúsculo representa a criança, a qual nós estamos aqui para estimular desde o período gestacional. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Então, o Atípicos é um quadro, é um projeto que ele visa trazer esses esclarecimentos de forma prática e acessíveis para você. Então, de uma forma embasada tanto na literatura científica como também nas neurociências, nós objetivamos trazer esse conteúdo que muitas das vezes é muito clínico, muito técnico, para uma forma lúdica, acessível e objetiva a você. Então eu espero que você se sinta muito acolhido e vem conosco. Para a gente começar a nossa conversa, Tereza, vamos lá. Então vem com a gente que agora vamos brincar. Brincando de faz de conta, Tereza, vamos imaginar um mundo onde o diferente ele é o padrão. Vamos entender que se o mundo fosse neurodivergente, na nossa imaginação, na nossa criatividade, vamos aguçar, como seria o nome desse mundo para você? Qual nome você daria onde o diferente seria o padrão? Na verdade, eu acredito muito que quando a gente escolhe a palavra padrão, nós temos que associarmos a vários sentidos. Vamos lá. O que é padrão para você? O que é atípico para você? Hoje nós percebemos que na neurociência fala muito de que o padrão é o normal e que o atípico vai transpor esse normal. Por quê? Vamos lá aqui entender um pouquinho lá da história da neurociência. Alguns anos atrás, sabia-se que, por exemplo, uma criança, uma pessoa que tinha alguma espécie de deficiência, essa criança ela era colocada em um mundo paralelo, né? A gente conhece tanto na literatura quanto alguns vídeos como era difícil colocar as crianças ditas com certa especialidade, vamos dizer assim, ela era colocada no mundo à parte. Com o desenvolvimento e o crescimento, graças a Deus, do estudo, a biologia, a neurociência, entende que todos nós temos um quê de anormais, vamos dizer assim. Porque se eu tenho uma característica física que não é padrão para a maioria das pessoas, então isso quer dizer que eu não sou normal para a maioria da população.
Vamos aqui, vamos ver aqui o conhecimento visual. Baixinha, gordinha, com características não tão, vamos dizer assim, diferenciadas para o mundo. Mas, quando eu coloco essas características, eu vou ter milhares ao meu redor, milhares de pessoas ao meu redor, mas eu sou diferenciada. Naquele ambiente eu sou a diferenciada. Eu posso dizer que o mundo atípico realmente ele não existe, né? O nome seria dado, nós somos típicos, com características específicas. Deus é muito bom, porque Ele tem essas características que eu não sou igual a nenhuma outra pessoa. Que bom que eu não sou igual a nenhuma outra pessoa. Então, a palavra atípico seria, na verdade, o típico de hoje. Atípico é o normal, porque todos nós temos características diferenciadas. Então, todos nós somos atípicos. Perfeito. E pegando esse gancho da sua fala, o Atípicos, além de ser um formato virtual, aqui fazendo parte do podcast É Vital, eu lembro que antes de idealizar esse quadro, eu realizei na escola o meu primeiro contato com o espectro, foi em 2019, e nesse ano a gente não entendia muito sobre o autismo. Então, nos momentos de fazer as adaptações, de acolher aquela família, a minha criança se chamava Sofia, e anos depois eu idealizei trazer um projeto para a escola, onde o nome fosse colocado como Projeto Sofia. E com os meus professores eu realizava alguns momentos de formação interna, que era chamado de Mentoria Sofia. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a entender a necessidade daquela minha criança, não se fazia apenas necessário ou conscientizar os meus professores ou demandar a eles um curso de especialização, de qualificação, de uma formação continuada, com as famílias também, mas que necessariamente eu precisava que essa inclusão ela acontecesse no entendimento da linguagem infantil. Então eu trazia as minhas crianças para um momento de contação de história, onde a gente apresentava esses transtornos, as síndromes e deficiências que a minha escola atendia na época, para a linguagem infantil. Então a gente começava a apresentar aquelas dificuldades que as nossas crianças tinham na locomoção, na linguagem, no brincar, para que as minhas crianças pudessem entender e eles não tivessem aquela rejeição, não colocassem aquelas crianças de lado. E daí eu comecei a entender que houve uma grande diferenciação e foi aí que esse projeto, aí eu entro no gancho da sua fala, que esse projeto tomou uma proporção tão grande que numa das igrejas que eu frequento, a gente foi chamado para que trouxesse essas formações para quem cuidava das escolas, vamos dizer assim, as escolas bíblicas, as escolas dominicais ou a escola infantil, a igreja Kids. Então a gente trazia essa formação tanto para a igreja como também para aqueles responsáveis do momento. E trazendo para a luz da Bíblia, a gente pegou um versículo de Paulo, que ele fala assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Aí o nome do projeto Sofia, que de forma institucional era trabalhado na escola, lá na igreja a gente utilizou sem acepção. Então a gente começou a apresentar os transtornos e a gente conseguiu entender o quão longe foi aquela ideia que a priori era tão propícia internamente para a minha escola, mas que a partir de então ela começou a dar frutos externamente. Então, pegando esse seu gancho assim, que o atípico é o típico que a gente precisa entender, é ser sem acepção. É a gente olhar para o outro e entender que a atipicidade, que a neurodivergência, a própria neurociência, ela já afirma que não existe um funcionamento certo ou errado do cérebro. É uma forma de adaptação, da gente adequar, da gente humanizar o acesso ao outro. A gente permitir, porque a gente sempre estuda, e a gente, como na sala de aula, a gente entende que dentro da sala de aula a gente tem estilos de aprendizagem. A gente tem esses perfis. Tem aquele nosso aluno que ele entende muito ou aprende muito quando a gente faz uma paródia, uma música, uma dança. Tem aquele que, através do visual, ele aprende melhor. Tem aqueles outros que são os sinestésicos, que eles aprendem com mão na massa. Tem outros... Então, é aquilo que me torna confortável aprender. E nós, como professores, quando a gente está dentro dessa sala heterogênea, a gente tem esse acesso a esses alunos e a gente consegue perceber como é que a gente pode adequar a nossa metodologia, a nossa didática para alcançar esses alunos. Então, no meu mundo, eu colocaria sem acepção. Eu acredito que isso é trazer de forma mais humanizada tudo isso que a gente tem conversado. É isso mesmo.
há alguns anos atrás, né, eu me percebi como mãe de um atípico, né? Mas antes, eu vou até falar um pouquinho da minha gestação para que vocês entendam. Eu fui uma mãe que várias vezes perdi várias gestações e que o médico ele foi bem claro, engravidar para você vai ser praticamente impossível. E eu peguei essa palavra impossível e coloquei dentro do meu coração. E durante muitos anos, né, foram 6 anos, engravidava, perdia. E quando eu engravidei de gêmeos, um ano antes de ter a minha Sofia, eu percebi que aquilo realmente poderia ser algo impossível. Foi quando eu deixei as portas abertas para que, de uma maneira ou de outra, Deus iria me permitir ser mãe. Ou biologicamente ou do coração. Veio, né, uma criança e ela não conseguiu estar presente na minha casa. Ela ficava, era bem interessante, ela ficava, mas ela tinha um conhecimento de rua, vamos dizer assim. E que os pais biológicos dela, ele dizia assim, só volta para casa se tiver mantimentos. Ele tinha 5, 6 anos. Você sabe o que é entrar no mundo de uma criança com 5, 6 anos e você escutar dela dizer assim, eu só voltava para minha casa se eu tivesse dinheiro e comida. Isso para mim era surreal, surreal. Mas depois perdi os gêmeos e engravidei da minha Sofia, da minha abençoada, né? E mais uma vez foi aquele dilema, você não vai sustentar, tanto é que os médicos aqui, que hoje é meu vizinho, ele dizia assim, vamos tirar a criança porque você está correndo risco, né? Então, eu disse, não, se for para a criança morrer, ela vai morrer dentro do meu ventre. E ele lá como médico e eu lá como uma simples professora de biologia, não entendia muito, né, essa questão. E ele dizia assim, a criança, ela vai desenvolver, se ela sobreviver, ela vai ter vários, como é que eu posso dizer a palavra? Vai ser cortada, várias coisas, ela não vai conseguir se desenvolver, mas o meu objetivo era ser mãe. Como ela iria se desenvolver, eu sabia que Deus ia dar um jeito. Eu ia ter que demandar mais força, demandar mais estudo. Eu sabia que de alguma forma eu iria ser mãe, não importa como fosse. E passei 5 meses em Maceió para segurar minha Sofia. Foram 5 meses muito difíceis. E lá no hospital, eu percebi que muitas mães tinham filhos que tinham algumas características e elas não sabiam como lidar. Naquele momento eu percebi, daqui a alguns meses eu serei uma mãe dessas. Será que eu sei lidar com isso? Será que eu vou saber como desenvolver a minha filha, né? Se, que o médico dizia com toda assim, pureza da minha alma, era a fala que eu escutava. Se ela crescer, ela vai ser igual a um vegetal. Imagina uma mãe escutar isso, sabendo que tem uma criança no seu ventre, que ela pode ser um vegetal. Essa não era a fala que eu mais escutava. E eu dizia assim, bom, se for um vegetal, vai ser o meu vegetal. Aquilo ali era muito forte. Uma mãe escutar isso, que uma criança vai permanecer a sua vida numa cama, sem, né? Porque eu perdi muito líquido amniótico, para quem não sabe, é a estrutura, é o essencial para o desenvolvimento de uma criança na gestação. E aquilo ali me doía, mas eu dizia, não, vamos lá. E por várias vezes ela, vamos dizer assim, ela tentou, né, nascer, e eu dizia, Senhor, se for a tua hora, se for o momento certo, então é a hora dela nascer. E daqui a pouco eu ia para a sala de pré-parto, e daqui a pouco eu orava, pedia discernimento a Deus, e daqui a pouco as contrações paravam. Isso foi muito nítido quando o médico disse assim, já com 9 meses, viu? Quase 9 meses.
mãe, o que é que você quer de presente de Natal? Sofia nasceu em janeiro. Eu dizia, eu quero ter minha filha em Arapiraca. Ah, mas não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo. Ela vai ser uma criança que vai necessitar muitos cuidados em Arapiraca na época, né? Sofia hoje tem 18 anos. E na época eu dizia, mas eu vou tê-la em Arapiraca. Eu vou ter. E Deus vai proporcionar algo que ela consiga. Finalizando essa estrutura, esse pequeno pedaço da minha história, eu consegui ter Sofia aqui. E eu lembro que quando eu cheguei no quarto, né, aí estava minha mãe, minha tia, meu pai já era falecido, mas minha mãe, minha tia, né, a família toda ali perguntando, e eu disse, Sofia foi para a UTI? A minha tia disse, não, Sofia já veio, a gente já conheceu, e Sofia voltou e não foi para a UTI, não teve os cuidados como achavam que ela ia ter. Então, naquele momento eu disse assim, as características que ela vier, né, porque diziam que ela ia ter lábio leporino, ia ter várias, Sofia perfeitamente normal. Algumas características a gente só veio perceber realmente depois com o passar dos anos, né? Mas nada de características como autismo, né? Não tinha essas características. Mas eu fui buscar, eu fui estudar como mãe, porque desde então eu sabia que eu ia ter provavelmente uma filha que ia necessitar muito que eu soubesse de algo mais. E aquilo ali me ajudou bastante, já com o Nicolas, uma outra gestação que também foi muito difícil. E Nicolas nasceu, a princípio diziam que ele era autista, e eu, meu Deus do céu, como cuidar de um autista? Isso era o que mais me assustava. Como ser uma boa mãe de uma criança autista. E fui estudar, fui fazer curso. Na época a internet não era assim, então, né? O YouTube, a gente buscava os conhecimentos pelo YouTube, mas vocês sabem muito bem que aula mesmo só veio após a pandemia, né? Sim. De aulas, você buscar aulas e tudo, e cursos. Mas tudo que eu pegava no YouTube, eu trazia, eu anotava. Eu lembro que eu estava vendo ali alguns cadernos com algumas observações, como cuidar, como desenvolver o meu filho, que a princípio era autista. Então, foi a partir desse momento em que eu percebi que só estudando para poder entender como seria o desenvolvimento de uma criança, eu poderia ajudá-la de fato, né? Entender como era o cérebro, como era tudo. Então, isso para mim foi um quê de desenvolvimento não só para ele, mas para mim também, né? Isso te humanizou. Isso. Né? E a gente falando aí, pegando já um outro gancho já na parte biológica, a gente falando sobre a célula, sobre o neurônio, né? E sobre a nossa ideia principal, essas dores, dificuldades, desafios que você, de repente, enfrenta na sala de aula, como um profissional, pode ser como professor, de repente, como um terapeuta iniciante, você enquanto família, sociedade. Quando a gente fala sobre o neurônio, sobre a primeira célula, né? Essa constituição é justamente o que a gente está conversando aqui. E essa constituição dessas redes neurais, o que a gente vai chamar de sinapses, é o que está acontecendo aqui. E por incrível que pareça, quando você falou o nome Sofia, né? Já casou, já constituiu-se uma rede, vamos dizer, uma sinapse aqui nesse momento de conexão da sua história com a minha história e com o nosso propósito. Como a gente falou logo no início, Tereza é uma mãe atípica, né? Sim. Além de ser uma profissional, uma terapeuta e que cuida de famílias também, nós estamos falando da maternidade atípica. Sabe na pele, a gente, como eu sempre falo nos momentos de reunião, de capacitação, a gente não romantiza os transtornos, certo? A gente conscientiza e nesse momento o que a gente quer te levar é uma informação acessível. Como a Tereza acabou de mencionar, anos atrás a gente não tinha essa acessibilidade, essas informações elas eram muito limitadas aos consultórios. E hoje a gente tem essa disponibilidade, esse alcance através das redes sociais, da tecnologia, da internet. Então o nosso foco é poder te alcançar com essas informações e que elas possam fazer sentido prático na sua vida, tem essa aplicabilidade.
Mas a gente dando continuidade aqui no nosso assunto, a gente vai começar a conversar, hoje propriamente, a gente não vai falar sobre transtornos, sobre as crianças atípicas. A gente vai falar sobre um neurodesenvolvimento de forma assertiva, saudável, o que a gente espera dentro dos primeiros 1000 dias de vida. Ok, é muito bom quando a gente entende de uma forma na prática, assim, né? Eu lembro quando a gente começa a dar aula, no princípio que eu dava aula há muitos anos atrás, era bem complicado, porque eu queria aqueles termos técnicos que os alunos aprendessem, alunos do ensino médio aprendessem termos técnicos, e isso era muito complicado. E eu começava, meu Deus, como é que eu vou passar para esses adolescentes, né, que têm um aprendizado muito mais rápido, para entender como é o neurônio. Aí, vejam só, eu comecei a explicar para eles que era uma célula fofoqueira. Aí todo mundo já começa assim, professora, como assim uma célula fofoqueira? É assim, a topada que você leva lá no dedão do seu pé vai caminhar por todo o seu corpo, vai dar uma mensagem lá através dos neurônios, lá no seu cérebro. Depois o seu cérebro vai entender que aquilo ali é um machucado, uma dor, e ele volta imediatamente para o seu dedão do pé, informando que você está sentindo dor. É uma célula assim muito, muito rápida, muito, por isso que eu chamo de célula fofoqueira. Mas nada mais é do que uma célula gigantesca, que eu digo que eu sempre explico para os meus alunos e é uma forma prática de entender. Aqui eu tenho uma célula no dorso do meu braço, né, a minha mão. Trabalho muito com as mãos. Eu tenho aqui a parte principal e aqui eu tenho as ramificações. Essas ramificações, elas são chamadas de dendritos ou dendritos. Aí o que é que vai acontecer? Essas ramificações é como se fossem raízes de uma árvore. Elas vão se ramificando, tá? E aqui eu tenho, no meu braço, eu tenho a estrutura totalmente para que ela se comunique. Aqui é todo... Deixa eu passar para vocês. Lembram de umas xuxinhas que algumas mães colocam no cabelo, que ela prende aqui, depois prende aqui e aqui fica esse espaço pronto. Isso daqui faz com que há uma proteção no desenvolvimento e as informações, que são as sinapses nervosas, elas se comunicam de uma célula para outra muito rápido. E lá no desenvolvimento infantil, lá a partir do 12º mês de gestação, o cérebro da criança ela já começa a se desenvolver. Imagina lá milhões de células ali desenvolvendo dentro da sua barriga, dentro da sua criança. Então, a partir do 12º mês, ou as células vão começar, as sinapses elas vão começar a se comunicar, né? Por isso que a gente diz como é importante o conversar com a criança na barriga, ao ter as sensações boas, ouvir boa música, né? Conversar, mas eu lembro que eu converso com algumas mães e elas dizem, mas eu não tenho assim, como é que ela vai me responder? Ela responde sim. Ela vai responder de uma forma indiretamente, mas ela vai te responder. Então, isso vai ficar muito real, 80% vamos dizer, após o nascimento. Então, a mielina, que é uma camada de gordura, vai fazendo muito rápido essas conexões. Então, é por isso que a gente fala que os primeiros 1000 dias da criança, a criança ela precisa ser estimulada constantemente, né? Os 5 sentidos ali são primordiais nos primeiros meses de vida da criança, além já na gestação, viu? Sim. Mas nos meses, primeiro mês, 2, 3, a criança ela está desenvolvendo neurônios que vão servir para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Então, como é importante o toque, né, o tato,
Eu até estava dizendo, ontem a gente estava em família, nós estávamos falando, e será que a criança ela está a Chantala? A menina olhou assim, o que é a Chantala? É uma massagem muito poderosa, né? E que além de a criança sentir o toque, aí ela vai sentir outras sensações, o visual, né? A gente olhar para a criança, móvel, como é importante aqueles móveis. Eu lembro que quando minha Sofia nasceu, doida atrás de um móvel, porque era móvel, porque tinha toque, tinha isso, mas na verdade, e o meu marido, para que isso? A gente pendura qualquer coisinha, um paninho, qualquer coisa, e vai enfeitar o berço, mas não era o enfeitar, é o desenvolvimento da criança. Então, um móvel não é apenas o decorativo, é o visual, é o auditivo, se tiver um toque, né, uma músicazinha suave. Então, assim, o desenvolvimento de uma criança e de um adulto vai depender principalmente desse tempo de estrutura quando você dá ao bebê, nesses primeiros 1000 dias, vamos dizer assim. É muito importante também a gente ressaltar que dentro desse período, esse período dos 1000 dias de vida, os primeiros, a gente está falando sobre um intervalo de ouro, né? Então, a gente teve recentemente uma conversa com a fono, a Emanuele Gomes, também idealizadora da Clínica Abraço, e ela falando com a gente sobre a criança, o bebê ainda lá no período gestacional, ouvir todos os estímulos a partir do terceiro mês. Então a gente vai percebendo, como você falou aí sobre o mobile, o chocalho, tão tradicional, mas os estímulos da criança brincar, trocar de mão, né, trabalhando ali a coordenação motora, ela começar a procurar os sons que ela está ouvindo dentro do ambiente. Tudo isso a gente já está avaliando o desenvolvimento da nossa criança. A gente fala sobre os marcos do desenvolvimento, mas não significa que é uma regra que pode acontecer e que tem que acontecer dentro daquele mês. De repente, o que a gente pode estar falando aqui, por exemplo, ao terceiro mês de vida da criança, ela já começa a apresentar o que nós chamamos de sorriso social. Isso. Ela já começa a olhar, a gente já tem essa troca de afetividade. Mas, de repente, a sua criança pode apresentar bem antes, pode apresentar um pouco depois, mas a gente precisa estar atento a esses sinais do desenvolvimento saudável da sua criança. Ali ela já está tendo uma interação com as pessoas que estão ao seu entorno. A sua criança ela já começa a aproximar o objeto de interesse, a distanciar. Ela já está ali revelando seus interesses, os seus gostos. A gente vai perceber também aí, quando a gente vai falar sobre os primeiros dentinhos, dos 6 meses, aos 7 meses, que ela já está ali com a introdução alimentar. Nem sempre as primeiras tentativas de alimentação elas vão ser benéficas para você, mas o que vale é você continuar insistindo para que a sua criança ela possa estar apresentando esse desenvolvimento satisfatório, mas que ao mesmo tempo possa estar refinando o seu paladar. É o momento também da gente brincar com a criança do esconde. Era isso que eu ia falar, isso. Brincadeiras tão simples que a gente faz no dia a dia, achando que vai dizer, oh meu Deus do céu, que bobagem, né? Até a gente vê, nós vemos muitos memes na internet, a criança, a gente falando que achou, e os memes, as crianças dizem, meu Deus do céu, o que é que essa mulher tá aqui? Só colocou uma mão, eu sei que é ela. Mas isso vai fazer com que a criança desenvolva, né? Sim. As sinapses nervosas, minha gente, impacto. Vamos imaginar aqui como são as sinapses nervosas. Quando a criança, no seu desenvolvimento, nos primeiros meses, isso daqui são choques. As sinapses, elas são divididas em químicas e elétricas, né? Então, a química, elas ficam bem próximas. Imaginar que tudo que você faça, ela vai se comunicar com essa. É só de uma direção. Para que as pessoas entendam, né? Essa sinapse, ela vai só de uma direção, a sinapse química. Então, quando você está ali estimulando a criança, vamos brincar, isso bota aqui, isso coloca aqui. Aí amanhã a mesma brincadeira, isso coloca aqui, isso coloca aqui. Depois de alguns dias, você vai colocar apenas o copo, a criança vai tirar daqui para cá, porque ali ela já encontrou um caminho no seu cérebro. Ela vai aprendendo com a repetição. Por isso que é muito bom nós brincarmos com aquela repetição, botar uma coisa, trocar aquelas peças.
O engatear, minha gente, o engatear, como é importante? O engatear é muito importante, mas que a criança, ela sinta... Eu vou falar aqui que a minha avó dizia que me colocava num tapete e não permitia que eu avançasse além do tapete. Eu disse, meu Deus do céu, acho que é por isso que muitas vezes eu sou tão limitada, porque a minha avó tinha medo de eu me sujar, a primeira neta, né? Sim. Medo de me sujar, e a minha mãe disse que quando me colocou, uma vizinha colocou num montoado de terra, eu ficava com o bumbum para cima e as pernas e os braços, eu tinha nojo daquilo, era uma sensação estranha para mim. Então, hoje, certas brincadeiras de brincar na terra, de se sujar. Ontem estava a menina brincando na terra, ela disse, mas aí tem isso, tem aquilo. Mulher, essa terra é limpa, deixa ela brincar, que ela vai se desenvolver nessa terra. Ela disse, ela vai botar na boca? Provavelmente. A gente precisa estar de olho, mas o colocar na boca, eles precisam ter essa sensação, ter esse sentido do paladar, ele é muito importante. Audição, visão, todos os sentidos. O paladar é muito importante. Então, ali é uma rede de apoio. Quando eu estou ajudando a criança a se alimentar, mostrando algo, uma melancia, daqui a pouco uma maçã, daqui a pouco uma banana, ou daqui a pouco a criança, tudo ela bota controle na boca, bota celular na boca, ela quer experimentar. Ali está aguçando toda a rede neural dela, porque ali ela está sentindo ao mesmo tempo o cheiro, está sentindo o tato, né? Às vezes quando a gente coloca ali a mão até numa água, como é fácil, coloca uma água gelada, uma água morninha, uma água gelada e é um bebezinho, ali está desenvolvendo a criança. Isso é muito, muito importante, que as pessoas hoje em dia só querem aqueles brinquedos caros que a gente compra um brinquedo tão caro e a criança quer o controle, mas não sabe que ali tem outras estruturas, né? Aquela borrachinha dos números, das letras, ali faz a criança desenvolver. Então, é muito importante falar sobre isso, o desenvolvimento através dessas sinapses com todos os sentidos. Perfeito. Já estamos encaminhando para a reta final da nossa conversa, o que é muito bom, o que é esclarecedor, objetivo e prático, passa assim, como um passe de mágica. A gente falando aqui sobre o desenvolvimento, sobre esses primeiros 1000 dias de vida, a gente está falando sobre os 270 dias lá da gestação, do período gestacional. Estamos falando sobre os 365 dias, que equivale ali os primeiros 12 meses, e mais 365 dias, equivalente dos 12 aos 2 anos. Então é esse período que a gente está falando, esse intervalo de ouro. Quando a gente está falando ali no período da amamentação, o primeiro mês, o sugar, está trabalhando ali a musculatura facial da criança, a arcada dentária, está estimulando músculos que mais adiante vão ser tão importantes para a fala, né? Para a linguagem. É o contato afetivo que a criança tem com a sua mãe. E a gente caminhando mais um pouco, quando a gente está falando ali aos 8 meses, a criança ela já se senta só, a criança ali ela já começa a duplicar sílabas simples, mamá, papá, dadá. É por isso que a gente sempre fala sobre a importância de você, enquanto pai, mãe, educador, o cuidado em não falar, mesmo que seja no sentido assim de ser mais fofinho, mais afetivo, palavras erradas. A sua criança, aos 8 meses, ela já está desenvolvendo o seu repertório de linguagem. Ela já está expressando sons que até então eram tidos como sem intencionalidade, não tinha muita compreensão. Mas a partir desse momento, esse amadurecimento do cérebro, a neuroplasticidade, vai estar amadurecendo esse repertório da sua criança. Então tem sim como a gente falar com forma afetiva, né, carinhosa, mas sem falar de maneira errada. A gente também vai falando aí, por exemplo, que a criança, aos 11 meses, ela já está com o amadurecimento da coordenação motora fina, né? A gente está falando aos 10 meses, voltando um pouco, sobre ansiedade de separação. A partir dos 6 meses, a criança, o bebê, ele já começa a entender que ele é um ser independente da mãe. Isso. Mas aí começa aquele processo, quando há a oportunidade dessa família, dessa mãe, se desvincular da criança em questões de trabalho, essa ansiedade de separação,
ela é uma parte que dói muito na mãe, Isso. na criança, porque mesmo que ela não entenda, mas ela vai despertando ali o sistema sensorial, ele é a porta de entrada de toda a aprendizagem, do abandono, do distanciamento. Então isso a gente precisa tanto acolher a mãe, né, e a criança também, e isso vai ocorrer até os 2 anos de idade, essa ansiedade de separação. Mas de repente, William, a minha criança já tem mais de 2 anos de idade e ela ainda apresenta essa insegurança quando eu me ausento. A gente precisa avaliar e entender, porque a insegurança emocional que essa criança tem apresentado, consequentemente, vai impactar na aprendizagem dessa criança mais adiante. Então, a gente precisa ficar atento a essas sinalizações. E o que a gente está falando aqui não é sobre o seu educar estar certo ou errado. A gente está fazendo uma poda, a gente está te orientando para que essa evolução, esse amadurecimento, ele aconteça de forma saudável, efetiva. William, eu vou ter que gastar mais, vou ter que investir mais. O chocalho, a gente coloca a garrafinha com os grãos de milho, de feijão, né? E vamos brincar com a criança. Isso é muito importante. Eu faço trabalho com algumas professoras, né, da educação infantil em alguns municípios, e eles dizem: professora, mas a gente não tem tanto recurso. Nós sabemos, né, que recursos, mas alguns recursos são limitados. Eu lembro que eu mostrei vários recursos que dá para você utilizar, coisas simples, como você colocou aí uma garrafa, o barulho de feijões e o barulho de tampinhas, aquelas de latinhas. De latinhas. Sim. Então, a tampinha de garrafa, as cores, a estimulação ali, aquilo é super simples. Todo mundo, se você não tem em casa, você busca ali no vizinho que tem no bar, pega o manejo daquelas tampinhas que fazem aqueles barulhos, passar a mão, aquilo ali, é tão importante que uma criança, ela tem sinapses 250 vezes mais do que um adulto, né? As sinapses, então, o aprendizado ali é muito constante, por isso que a gente diz que é um crescimento exponencial, porque é direto, todos os dias há um aprendizado. Infelizmente, nós quando passamos dos 30, nós não temos esse aprendizado tão constante, mas eu digo sempre, o nosso cérebro, ele com neuroplasticidade, ele vai, quanto mais você fizer aquilo, quanto mais você utilizar, mais ele vai ter conexões. Vamos dizer assim, é um caminho, todos os dias eu passo por um caminho, eu já sei, mas se a partir do momento em que amanhã eu vou por outro caminho, depois de amanhã por outro caminho, e assim sucessivamente eu vou encontrando, a mesma coisa é o nosso cérebro. Então, quanto mais a criança for estimulada, mais ela vai se desenvolver. Agora, eu até lembrei, algumas mães, como eu atendo mais pais, né, da educação parental, principalmente na adolescência, eu acho que alguns pais exageram nesse tipo de brincadeira, porque enche a criança de brinquedos, enche e coloca ali o material para a criança. Não vai mostrando como se mexe. Nomeando. Eu comprei, saiu um brinquedo novo. Tem uma bonequinha aí que é um sucesso na internet, né? Mas como é que você vai estimular? Não é só dar à criança, é ensiná-la a brincar. Ali ela vai sim desenvolver, né? Então, a criança, 250 mais do que um cérebro adulto, né? As sinapses, então, elas conseguem aprender assim. Por isso que hoje a criança não está andando, amanhã ela começa a engatinhar e depois de amanhã ela já começa a andar. Então, é uma exponencial linear, é um crescimento constante. Não é aquela curva que a gente vai, depois sobe, não. É assim, em linha reta. Isso é muito importante a gente enfatizar, né? Quanto mais você estimula, não é só dar, é estimular, mostrar a criança. Hoje em dia a gente vai aqueles carrinhos, antigamente tinha andajá, na minha época era andajá. Aí colocava a criança no andajá, aí hoje a gente sabe que não é tão legal um andajá. Porque a criança lá, ali, o quadril, não tem um desenvolvimento, fica ali. Mas tem já aquele de empurrar, né? Já é um outro tipo de andar já, mais evoluído, mais atual.
Mas então, certas brincadeiras você realmente tem que ensinar a criança a brincar. Não é só dar o brinquedo, é ensiná-la a brincar. É sentar no chão. Quando foi que você sentou? Hoje, um dos meus arrependimentos é esse. Porque eu não tinha muito tempo, né? Trabalhava, eu não sentava muito tempo com as minhas crianças. Eu tinha lá, mas desenvolveram, mas eu agradeço demais a menina que cuidou dos meus meninos, além da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe falava. Eu disse, mãe, Nicolas nem Sofia, eles não respondem, mas o importante é falar, né? Músicas, como a criança entende música. Meu pai gostava muito de música clássica, então eu entendia um pouquinho de Vivaldi, Mozart, e eu colocava aqueles fones de ouvidos e colocava na barriga para que Sofia e Nicolas escutassem. E hoje eles gostam de música boa, mas ali é música que acalma, que traz aconchego, que a criança se sente segura, né? Isso é por demais importante. Perfeito. E aqui nós vamos finalizando o nosso momento de conversa. Desde já, foi uma grata honra tê-la aqui participando desse momento. Temos mais assuntos adiante para tratarmos, temos novos encontros, onde sim nós iremos falar sobre os transtornos. Nós hoje falamos sobre o neurodesenvolvimento e a partir de então nós entraremos na pauta dos transtornos. O que são os transtornos? É quando a gente percebe nesse neurodesenvolvimento algumas falhas, alguns atrasos e que estão impactando no desenvolvimento assertivo e saudável desse indivíduo. Então, antes de tudo, a Tereza falou aí sobre a questão de musicalização e eu sou, o lema da minha profissão, a minha missão é estimulando sinapses no brincar. Então, eu trabalho muito com recursos alternativos, aquilo que de repente vai se tornar sucata, vai para o lixo. Eu utilizo porque eu aproximo a família, de repente, de replicar aquilo que eu fiz na escola em casa, sem aquele custo adicional. Uhum. Eu trabalho com musicalizações, que eu estou aqui no momento dando aula para minha criança, para minha turminha, de repente apresenta ali algum problema que precisa ser resolvido e eu vou trabalhar com o quê? Com musicalização. Para trabalhar ali os movimentos, para trabalhar ali troca de turno, para trabalhar percepção auditiva, visual, memória, a linguagem. E eu não poderia transformar esse momento do Atípicos sem a musicalização que você é apaixonada. E a gente vai terminar cantando e logo em seguida a gente já vai deixar aqui as nossas redes sociais, a nossa rede de contato, para que vocês possam continuar nos acompanhando, todo o nosso material, as nossas vivências maternas, clínicas, escolares, e que façam ainda mais sentido para vocês. Eu vou começar aqui com uma musiquinha que eu elaborei para o momento de lanche das minhas crianças. E eu estou falando aqui que são músicas que eu trabalho e estimulo, e aí que elas são criadas para as minhas crianças do neurodesenvolvimento, mas que automaticamente, se funcionam com elas, funcionam com as demais. Eu trabalho ali a inclusão, a inserção de habilidades tão essenciais para esse momento. E uma das minhas musiquinhas, para a gente terminar aqui, é assim. Quero aprender, mas para isso a barriga vou encher. Come pra cá, come pra lá, come calado, pra barriga não doer. Come pra cá, come pra lá, come sentado, pra barriga não doer. Tenho voz de cantor? Tenho não. Mas a finalidade, e depois quando eu vou ausentando a minha voz e vejo as minhas crianças cantando, eu percebo que eu atingi o que eu estou precisando para aquele momento específico. Então, Tereza, Cristina, suas orientações finais, suas redes sociais, pode deixar aí, fique à vontade. Bom, pessoal, deixar aqui meu agradecimento imenso por vocês, né, terem me chamado para a gente poder compartilhar, eu como mãe atípica, mas assim, há 17 anos, um desenvolvimento ainda, tenho muita coisa para aprender, muita coisa para partilhar também, né? Mas eu quero muito deixar meu agradecimento imenso, que é um trabalho lindo que vocês fazem e tenho certeza que vai multiplicar, né? Tanto para os pais como para outros profissionais da área. Bom, como o William já falou, eu sou Tereza Cristina, desde o começo ele já tinha me apresentado, mas
Eu sou educadora parental, né? Sou educadora parental porque percebi que os pais necessitam também dessa ajuda, de acolhimento, de escuta. Eu digo que eu sou a escuta desses pais e passo para os neuropsicólogos, neuropsicopedagogos. Então, eu acolho aquele pai, faço a orientação e depois repasso para quem devido, né? Psicólogos e tudo mais. Então, eu digo que a educação parental modificou a minha família, né? Eu comecei por mim, né? Como educadora, como mãe, depois fui passar para o meu trabalho com os meus alunos. Isso me ajudou bastante e tenho certeza que ajudou, sim, muitas pessoas, e principalmente lá no meu ambiente familiar. Então, a minha rede social, né, o Instagram, é Tereza com S, normal, terezacristina.eduqueparental. Né? Até o momento, só tenho o Instagram, né, que é a minha rede social, e lá tem o número do WhatsApp, a gente pode marcar uma conversa para entender mais a sua dor, a sua alegria, para poder orientar. Perfeito. Continue seguindo e acompanhando o Vital, o podcast que fala abertamente de gente para gente. E se você quer continuar acompanhando o meu trabalho, NeuroPP, William Moraes, lá também tem um link para o WhatsApp, onde você pode agendar a sua avaliação, um momento de encontro, de conversa, de formação. E aqui, William Moraes, Tereza Cristina e Cássio Vital é a tríade tão necessária para o desenvolvimento efetivo e assertivo da sua profissão, da sua família e especialmente da sua criança. Nos encontramos logo mais. Tchau, tchau!